A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2025, aqui pela classe dos adultos, a revista que tem o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, amém? Nessa oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 8, lembrando aos irmãos que as 7 lições anteriores estão aqui postadas no nosso canal em uma playlist chamada Trindade, amém? Esta lição de número 8, então, irmãos, é para a data do dia 22 de fevereiro de 2026 e ela tem como tema o Deus Espírito Santo. Já estudamos o Pai, o Filho e agora estaremos estudando sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, amém? O nosso texto áureo está lá em João capítulo 14, no verso 16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, amém? A nossa verdade prática, ela vem dizendo: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Aqui chamando a atenção para este verbo no gerúndio, atuando, ou seja, a ação dele continua presente em nossas vidas, amém? Nós temos como leitura bíblica em classe para a lição de hoje, João capítulo 14, do versículo 25 ao versículo de número 31, que diz assim, ó: Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O versículo 27 diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz os dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O verso de número 28 diz assim: Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter tido. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O verso 29 diz assim, ó: Eu vou-lo disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. E o verso de número 31, ele vem dizendo: Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Amém? Nós temos 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro, mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Nós estaremos estudando essa temática aqui. O segundo objetivo, evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos. Nós vamos estar estudando que o Espírito Santo tem os mesmos atributos que o Pai e que o Filho. E no terceiro objetivo, nós estaremos estudando ressaltar as principais obras do Espírito Santo: encarnação, ressurreição e santificação, né? Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que reconhecer a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé e nos leva a viver em plena dependência de sua ação. Nós estaremos vendo que é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta, é Ele que nos consola, é Ele que nos conforta, né? Então, caminhando aqui agora para o conteúdo da nossa aula, que tem como palavra-chave Espírito Santo. Na introdução aqui, irmãos, da nossa lição de hoje, nós estaremos vendo que acerca de uma doutrina chamada pneumatologia, que é o estudo, né, da terceira pessoa do Espírito Santo, ó, com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Estaremos vendo aqui que o Espírito Santo, como já disse aos irmãos, é uma pessoa divina, não uma força impessoal como alguns falam, ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do
Filho, como nós acabamos de fazer, né, a leitura bíblica em classe, João capítulo 14, do versículo 25 ao versículo de número 31. Para esta lição, nós estaremos estudando 3 tópicos. O primeiro, a pessoa do Espírito Santo. O segundo tópico, estaremos estudando a divindade do Espírito Santo. E o terceiro tópico, as obras do Espírito Santo. Amém? Nossos tópicos, eles têm 3 subtópicos. O primeiro subtópico do primeiro tópico, ele diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa. Aqui, ó, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Como eu disse aos irmãos, o autor da revista nos pontua. Ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento. Ele também distribui os dons soberanamente, o que confirma sua vontade em ação. Ele fala com clareza e chama pessoas e designa tarefas, que são ações de uma pessoa divina. Então, negar a pessoa do Espírito Santo é mutilar a Trindade, que nós estamos estudando aqui. Ainda podemos dizer que ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova sua racionalidade. Ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoções. Ele ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência e comunicação consciente, como nós vemos lá em João capítulo 14, versículo de número 26. Amém? Então aqui, caminhando aqui para o segundo subtópico, nós temos pessoa distinta na Trindade. Aqui, irmãos, ó, Deus é um só em essência, mas subsiste em 3 pessoas distintas. Nós já estamos estudando desde o começo do trimestre sobre esta temática aqui. E primeiro a Pedro, capítulo de número 1, no versículo de número 2, vem dizendo assim, ó: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Amém? Então, neste conceito aqui, ele ainda podemos trazer aqui que o Espírito Santo é essencial, né? O estudo sobre o Espírito Santo é essencial para refutarmos o que? As heresias que surgem, como o modismo e também os pneumatomacos. O modismo aqui ensina que o Pai, o Filho e o Espírito são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. E o arianismo, ele negava a divindade do Filho e do Espírito. Já os pneumatomacos, que negam a sua deidade. Porém, irmãos, tem que ficar claro que as Escrituras ensinam que o Espírito é enviado pelo Pai e em nome do Filho, evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. João capítulo 14, verso de número 26, a palavra do Senhor nos diz, nós já fizemos leitura lá no início da aula: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Hein? Então, nesse contexto ainda, podemos trazer também o que o apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2, no versículo de número 10 e 11, que diz assim, ó: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Né? Então, neste contexto, o apóstolo Paulo, né, ele ainda escreve lá a Tito, no capítulo 3, no versículo de número 5, nos ensinando que não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O terceiro subtópico, ele vem nos trazendo o Consolador prometido. Aqui, Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro. João capítulo 14, verso 16, diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco
para sempre. Vamos entender a etimologia desta palavra, né? A palavra consolador é a tradução do grego parakletos, que significa aquele que encoraja e conforta, significa também ajudador, ou seja, aquele que auxilia na necessidade, e ainda significa advogado, que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. Nós sabemos que nosso Espírito Santo, o Consolador, ele é o nosso advogado, né? Ele é quem que leva os nossos gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, quando nós não sabemos como falar, como nos expressar, é ele que leva até o trono da graça, amém? Ainda, o Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus nas nossas vidas, amém? Neste resumo, deste primeiro tópico que nós estudamos aqui sobre a pessoa do Espírito Santo, ele vem dizendo assim, ó, o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas plenamente divina, amém? Estaremos caminhando agora para o tópico de número 2, que tem como tema a divindade do Espírito Santo. Aqui no primeiro subtópico, o debate filioque. O que significa isso? Essa expressão latina significa e do filho, ou seja, ela reafirma, o objetivo dela é reafirmar o quê? Que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. João capítulo 15, verso 26 diz, ó, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Se alguém não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele, conforme Paulo nos ensina lá em Romanos, capítulo 8, no versículo de número 9. Ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ainda, né, vamos trazer aqui uma outra referência aos irmãos, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 6, ele escreve assim, ó, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Hein? Então, nesse contexto ainda, ó, a igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava a fé. Qual? No Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, as Escrituras nos ensinam que o Espírito Santo ele possui a mesma essência divina do Pai e do Filho. Amém? O segundo subtópico que estaremos estudando, os atributos divinos do Espírito Santo. Aqui, todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo. Quais atributos? Onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. Onipotência, nós sabemos que é o quê? O Espírito Santo, ele tem o quê? Todo o poder. Onisciência, ele está o quê? Sabedor, né? De todas as coisas, tem o conhecimento de todas as coisas. E a onipresença é o que? Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É assim que nós cremos, professamos e ensinamos. E sobre a eternidade, irmão, ele não passou a existir no Pentecoste, pois já estava presente no ato da criação. Olha lá o que diz Gênesis capítulo 1, no versículo 1 e 2. Ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Ainda o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo de número 14, ele diz assim, ó, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Olha só, lá no início do versículo, fala assim, ó, pelo Espírito eterno. Então, este atributo da eternidade também faz parte, né, das características do Espírito Santo. E a gente pode concluir esse segundo subtópico dizendo que essas características lhe são inerentes, não lhe foram agregadas nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Amém? Caminhando agora para o terceiro subtópico, nós temos os símbolos do Espírito Santo. Aqui nós vamos ver que os principais símbolos representativos do Espírito Santo são fogo,
água, aí tem óleo e também pomba. Sobre o fogo, é utilizado para retratar o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 3 diz assim, ó: e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Sobre a água, o Espírito flui da palavra com águas vivas que refrigeram o crente e revestem de poder. João capítulo 7, do versículo 37 ao 39, diz assim, ó: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se no meio de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ainda aqui sobre, estudando, né, sobre o outro símbolo que é o óleo, usado para a luz e a unção, simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 e 22, ele diz assim, ó: mas o que nos confirma convosco em Cristo, o que nos uniu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém? Aí sobre a pomba, o Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba. Nós podemos ver isso lá em Mateus capítulo de número 3, ali no versículo 16. Ó. É símbolo da paz e mansidão. Então aqui, cada símbolo atua como figura para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito Santo. Né? O resumo deste tópico de número 2, que nós acabamos de estudar sobre a divindade do Espírito Santo, ele vem nos dizendo assim, ó: a divindade do Espírito é confirmada por seus atributos, símbolos revelados na Bíblia. Né? Caminhando agora para o tópico de número 3 da nossa lição de hoje, nós temos as obras do Espírito Santo. Né? Aqui nós estaremos vendo no primeiro subtópico que o Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concedido pelo Espírito, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Miqueias capítulo de número 5, verso 2 diz assim, ó: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, e de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ainda em Lucas capítulo 1, verso 35, para embasar este texto aqui que nós acabamos de ler sobre Jesus, o Espírito Santo, né, ter gerado Jesus Cristo no ventre de Maria, e respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Então, aqui nesse contexto, irmãos, o evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito realiza o milagre da concepção. Amém? Caminhando aqui para o segundo subtópico, nós temos o Espírito Santo e a ressurreição. Neste segundo subtópico, a vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. João capítulo 5, no verso 21, diz assim: pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Hein? E aí, dando sequência aqui, ó, nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la, e ele próprio é a ressurreição. João capítulo de número 10, no versículo de número 18, os irmãos encontram esse texto aqui. Ó. E ainda podemos trazer aqui que Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final. Olha o que ele escreve em Efésios capítulo 1, do versículo 13 ao versículo de número 14. Ó. E em quem também vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Amém? Então, neste contexto aqui, nós entendemos que o Espírito Santo, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Nós entendemos desta maneira. Paulo nos traz esse texto lá em Romanos capítulo 8, no versículo de número 11. Caminhando agora para o terceiro subtópico, nós temos o Espírito Santo e a santificação. Então nós vimos no primeiro subtópico sobre a encarnação, no segundo subtópico nós vimos sobre a ressurreição e agora estaremos falando sobre a santificação. O Espírito não apenas nos convence do pecado, lá em João capítulo 16, no verso 8, mas também promove transformação. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. Segundo a Tessalonicenses capítulo de número 2, no versículo de número 13, Paulo vem nos dizendo assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Ainda podemos trazer um conceito aqui, que a santificação possui duas dimensões. A primeira, posicional, e a segunda é a progressiva. Na posicional, acontece no momento da conversão. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11 diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, a posicional, você aceitou Jesus Cristo, se converteu ao Evangelho, ela já começa a acontecer, mas ela é um processo. Vamos dar uma olhada agora na progressiva. A progressiva é um processo contínuo de transformação. Aos Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estamos neste processo de santificação, ser melhor hoje do que fomos ontem e ser melhormos amanhã do que estamos sendo hoje, né? Então aqui ainda, para trazer o resumo deste subtópico, o Espírito Santo habita no crente, desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Porém, também requer a cooperação do crente. Mas muito importante frisar aqui, não é resultado exclusivo do esforço humano. Jesus vai declarar: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, então é uma ação permanente do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Caminhando para o resumo deste tópico de número 3, onde nós estudamos as obras do Espírito Santo, nós temos as obras do Espírito Santo, encarnação, ressurreição e santificação, revelam seu poder e atuação contínua na vida da igreja. Amém? Vamos caminhar agora para a conclusão da nossa lição de hoje, que diz assim, compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é divulgar a mensagem de Cristo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 9. E eu desejo do meu coração que o Espírito Santo continue falando a respeito de tal assunto tão importante em sua vida. A lição de número 9 nós estaremos estudando Espírito Santo, o
regenerador. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Aguardo você na lição de número 9. Amém?